Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Pelo menos 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esses dados do IBGE, publicados em 2021, revelam um universo de aproximadamente 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E como vive essa população? Dificuldades para inserção no mercado de trabalho e para circular nas cidades são apenas algumas das batalhas cotidianas vivenciadas pelas pessoas com deficiência. E no debate de hoje, terça-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o que deve ser feito para oferecer uma cidade inclusiva e preparada para receber a todos e todas. Inclusive hoje é o Dia Internacional, Nacional e também estadual da pessoa surda-muda. E a gente aproveita essa data aqui para falar a respeito de como é que está a nossa realidade, como é que está a nossa cidade e de que forma nós estamos preparados para receber todas as pessoas. E por isso, e para isso, nós estamos recebendo o Dr. Antônio Ribeiro Júnior, ele que é advogado especialista em Direito Público e sócio do escritório Herculano e Ribeiro Advocacia. Doutor, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã, seja bem-vindo. Obrigado Natália, obrigado a todos os ouvintes e será um prazer debater nessa manhã, início de tarde de hoje. Prazer é nosso, muito importante quando a gente consegue trazer pessoas para a gente dialogar sobre temas que são tão importantes, tão presentes na nossa sociedade, por mais que muitas vezes algumas pessoas tentam fazer de conta que eles não existem, que essas questões não existem. Aqui na nossa bancada hoje também a Adriana Silva, ela que é pedagoga e professora de orientação e mobilidade do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Posso chamar de professora? Pode ficar à vontade. Eu acho que professora é uma das profissões mais belas que a gente tem que sempre aqui honrar. Então, por isso, professora, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e também pela Santa Casa, né, por ter indicado também para estar aqui aprender, passando as informações e aprendendo também juntos. A gente aprende sempre. E para aprender, para conversar, trocar ideia, uma figura conhecidíssima aqui da Rádio Jornal, dos nossos ouvintes, ele está sempre ligadinho, está sempre nos acompanhando, é o Muniz do Arrastapé, músico, e posso chamar a pessoa com deficiência? É isso, Muniz. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Natália. Eu era doido para lhe ver, não vi até agora. Oh, meu Deus, mas a gente já se abraçou aqui nos bastidores, pronto, não é? Olha, cego vê ouvindo, tocando e cheirando. É um prazer estar aqui, faz tempo, hein? O último debate que eu participei aqui foi com o Haroldo Costa, no sábado, com o Haroldo Costa. E aí, muito obrigado pelo convite. Cantor Muniz do Arrastapé, o namoradinho do Nordeste. Opa, obrigado, com você, Natália. Bom, Muniz, ele chegou aqui, a gente já conversou bastante, não é? Um pouquinho aqui nos bastidores. Nos conhecemos, então, pessoalmente. O pessoal já foi chegando também. E, Muniz, a gente percebe que você é uma pessoa muito bem-humorada. Tá brincando, já abriu aqui com a gente fazendo brincadeira. E você, de certa maneira, parece lidar bem com essa situação que é de ser uma pessoa com deficiência. Como é isso no teu dia a dia, na tua vida? Ô, Natália, eu digo uma coisa que eu sou até meio punido pelos meus colegas que são deficientes. Porque eu digo que eu não me sinto deficiente. Porque eu já nasci sem enxergar. Então, o que você aprendeu, o que uma criança aprende enxergando, eu aprendi sem enxergar. Então, não tive dificuldade nenhuma. A minha mãe, quando eu tinha 2 anos de idade, ela foi fazer um teste lá no interior e ela batia no chão assim com um talher e ao invés de eu ir com a mão em cima, eu passava a mão, ficava procurando, ela percebeu que eu não enxergava. E dali pra cá, no interior, eu subi em pé de jaqueira, pé de mangueira, a gente trabalhava com o gado que papai tinha, dava ração. Eu digo a gente porque são eu e meus 5 irmãos. Aí, eu não sei o que é deficiente, eu moro sozinho, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu limpo casa, faço tudo sim. Toca sanfona. E aí, a sanfona, depois eu falo um pouquinho dela. Tá bom, tá certo. Se você permitir. Aí, eu não sei o que é, assim, não tenho muita dificuldade. A dificuldade que eu tenho são as impostas pelas calçadas sem rampas, né? Antigamente, quando eu cheguei em Recife, tinha muitos buracos e muitos orelhões, que é o povo que bota na frente, que se você fechar o olho, você também bate. Ah, com certeza. E a minha alegria que você está falando aí, eu faço da minha deficiência uma alegria. Nos meus shows eu conto história, eu uso ela como um instrumento de autoestima para as pessoas. Quantos abraços
Eu recebi em camarim o pessoal dizendo, você me tirou um peso de cima de mim, mostra que a gente... não existe obstáculos, existe etapas. E quando você faz a dificuldade de suas etapas, você chegou de quê? E ponto. E vamos embora. Diz só uma coisa aqui pra mim. Tua Oi. idade e onde você nasceu, que você falou do interior aí. Eu nasci no sítio Pau d'Arco, município de Salgado de São Félix, na Paraíba. Como era vizinho de Pernambuco e era mais próximo para a cidade de Macaparana, aí meu pai registrou a gente como filho de Macaparana, mas eu nasci dentro do mato mesmo, na cama lá, de madeira, de capim, colchão de capim. E a minha idade é 57 anos. Achei Mas que você não ia revelar, viu? a minha dica eu tenho 30. Vou dizer passar um recado aqui para o nosso ouvinte, que pode nos acompanhar pelo Instagram, nós estamos lá, estamos com imagens, também no site da Rádio Jornal, FM 90.13, e claro, esperando a tua mensagem. Você pode participar. Você é pessoa com deficiência, é familiar de alguma pessoa com deficiência, quer acrescentar, quer colaborar de alguma maneira aqui com a gente, participar do nosso debate? Então vá para a live que a gente está fazendo no Instagram, nós estamos por lá, ou também no nosso WhatsApp 991478520. Você pode mandar a sua mensagem de voz ou texto que nós vamos conferir. Doutor Antônio, estava aqui atento ouvindo o Muniz, porque a gente precisa saber um pouco dessa realidade do dia a dia. Ele falou de uma questão que me chamou a atenção. São etapas. São etapas. Agora, a gente, enfim, pensando enquanto Estado brasileiro, as pessoas que estão lá para legislar, para cuidar da nossa vida, precisam estar atentas a essas etapas, não é? Hoje, qual é a nossa situação no Brasil, e vamos falar também de Pernambuco e do Recife, quando o assunto é acessibilidade? Bom dia mais uma vez. Muniz mostra o quão é importante estar bem consigo mesmo, né? Não são as barreiras impostas pela vida, pelas pessoas, pelo Estado, que nos tornam quem somos, mas sim nós mesmos. Natália, hoje nós temos um grande debate, né, acerca desse tema de cidades mais inclusivas, cidades tecnológicas que possam garantir à população, principalmente aqueles com deficiências visuais, sensoriais, físicas, que possam conviver de forma igualitária e universal com os seus demais habitantes, cidadãos, pares, enfim. Entretanto, há uma grande dificuldade quando o tema é desenvolvimento de cidades inteligentes ou cidades acessíveis, né? Não obstante hoje o governo federal ter inserido nas suas políticas do Minha Casa Minha Vida que as casas, quando são construídas, devem atender a requisitos de acessibilidade. Há também regras próprias para os ministérios do turismo, Ministério das Cidades, para a construção de calçadas, pavimentação, paralelepípedos, enfim. Há diversas regras hoje, principalmente em âmbito federal, que buscam uma garantia do direito de uma mobilidade urbana, uma mobilidade mais universal a todos os deficientes. Entretanto, esse cenário ele é pouco reproduzido quando nós baixamos para níveis estaduais e níveis municipais. Quando nós falamos de grandes centros urbanos como Recife, nós já temos uma melhora significativa, né? Nosso grande problema é nas cidades de interior, nas cidades que estão bem afastadas da capital, sem querer esquecer dos problemas de Recife, de Pernambuco, sim, das demais cidades, né? Mas a conscientização do gestor público, a conscientização do cidadão para esse tema, ele ainda é algo um pouco distante, infelizmente, né? É tido como algo que se deve buscar, né? Um programa para se buscar, mas ainda é algo um pouco distante e que nós precisamos evoluir com certa rapidez, com certa agilidade, porque a nossa legislação não é nova. Nós temos normas com a Constituição 88 e depois dela, decretos, a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que já garante
esse acesso, já garante essa universalidade, já garante o tratamento igualitário e que, infelizmente, por uma inabilidade administrativa, pela falta, às vezes, de vontade ou até mesmo de recursos, muito nos casos dos municípios, porque nós temos que ponderar que, às vezes, as obrigações são impostas de cima sem a necessidade ou sem um necessário fonte de custeio, sem um recurso. Aquela imposição sem saber de onde vai sair o dinheiro, Exatamente, né? Nós estamos passando esse debate agora com o piso dos enfermeiros, né? Há uma imposição, ninguém nega o direito, mas não se sabe de onde vai tirar. Então, isso ocorre muito também nas políticas públicas para garantia de acessibilidade, de mobilidade. Então, é um debate bastante complexo e que envolve a sociedade civil, envolve a nossa cultura, envolve as nossas tradições e também a vontade do gestor e, sobretudo, a vontade do gestor que está em âmbito federal para disponibilizar recursos para as cidades menores poderem aplicar. Importante. Nós vamos depois esmiuçar um pouco mais, voltar nesses pontos, mas eu quero com a professora Adriana entender um pouco mais do serviço. O que é feito no Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, que está ligado à Santa Casa de Misericórdia aqui do Recife? Como é o serviço lá? O que vocês ofertam? Quais pessoas são recebidas? Quantos atendimentos? Para a gente conhecer um pouco mais. O Instituto de Cegos tem como objetivo de reabilitar e habilitar pessoas com deficiência visual, que é com a cegueira, e também com baixa visão. E também nós já atendemos pessoas surdo-cega, que você falou no início, Sim. que hoje é o Dia Internacional e Nacional do Dia da Pessoa Surda-Cega, que é todo um processo diferenciado de quem a gente atende, quem tem a cegueira e a baixa visão. E nós atendemos, né, nós temos profissionais na área que passa por uma triagem, e depois dessa triagem, que é pela psicologia e pela assistente social, eles vão sendo encaminhados pelos professores, que é justamente os serviços, que é o serviço de orientação à mobilidade, que é justamente para habilitar ou reabilitar, para dar essa independência, essa autonomia. Nós atendemos de crianças até idosos, tá? Então, cada um tem um objetivo, vem a sua escolha para a gente conversar e entender todo esse processo do indivíduo. Também temos o serviço de Braille, que é justamente para aprender o Braille, a escrita Braille. E também temos a escrita cursiva, que é justamente para aprender não, eles às vezes já sabem, porque adquiriu a cegueira, mas aquele que já nasceu com a cegueira, ele pode assinar seu nome, então tem todo um processo também de habilitar e reabilitar com a professora, e música, tá? E também tem o esporte, que é o goalball e o futebol de 5. Goalball? Que é Explica pra gente quanto que é. Porque o goalball é justamente vocês bota, tanto serve para quem tem a cegueira e quem tem a baixa visão. Precisa usar uma venda, tem a quadra, na quadra, e tem toda uma sequência e tem as regras da professora, que é justamente, que é um professor de educação física, mas é especialista nessa área do goalball, tá? Então, é todo um processo, realmente trabalha muito o esporte, essa questão da atenção, da concentração, da noção de espaço, que a gente, como professor pedagogo, é muito importante em todas as áreas que a gente fala o desenvolvimento psicomotores. Tá? Que é tudo isso que envolve essa estrutura corporal, a imagem corporal, de postura, tudo isso que tanto o deficiente visual tem, que a gente, às vezes, ele não consegue, a gente desenvolve com os estímulos, como nós também que enxergamos, que a gente chama que temos a norma visual. Então, a gente muitas vezes não tem essa noção da imagem corporal, da consciência postural, e temos que ser trabalhados também. Claro. Tá? Então, lá também atendemos tanto pessoas daqui da região metropolitana, como de municípios do interior de Pernambuco e também de outros estados.
Então, assim, mais ou menos a gente agora está, atualmente, a informação que foi dada, temos mais ou menos 125 usuários. Isso é o total em relação a crianças e idosos. A maior parte desses 125 é da região metropolitana, é de Pernambuco? Olha, é mais daqui do Recife, mas também vem muitas pessoas do interior. Tá? Então, do interior, por ele não ter acesso a esse serviço, então muitos saem do interior para vir justamente para cá. Não só fazer essas atividades aqui no Instituto, né, mas também porque eles têm outros atendimentos, como em alguns hospitais aqui, e também até no Altino Ventura. Sim, que o serviço lá do Altino Ventura, muitos deles, os oftalmologistas, por ser uma demanda muito grande, então eles caminham para o Instituto para justamente fazer essa reabilitação, que é esse agora que eu acabei de falar, dos serviços que são oferecidos. Tem muito deficiente auditivo, deficiente visual, que tem no rádio a sua companhia. Muniz talvez seja a melhor pessoa para falar sobre isso com a gente. Muniz, nesse meu tempo de rádio, que já tem um pouquinho mais aí de uma década, conheci muita gente que faz do rádio a sua companhia, porque nós somos... As nossas vozes muitas vezes são os olhos, não é, dessas pessoas, é a visão dessa pessoa. Então a gente tem um prazer enorme de comunicar dessa maneira e poder levar informação. Dito isso, porque eu estou falando, professora? Porque eu imagino que muitas pessoas, deficientes visuais, pessoas com deficiência visual, estejam nos ouvindo agora e pensando: eu quero saber mais sobre esse instituto. O que eu faço? Com quem eu falo? Tem um número limitado de inscrições? Como é que eu faço para chegar lá, para pedir ajuda para um filho, para um parente ou para ele mesmo? Como é que faz? Primeiro, se você tiver acesso... porque muitos que chegam lá vai por encaminhamento ou alguém que já faz a habilitação lá na instituição e aí dá essa informação, ou porque vai pela pesquisa na internet, porque hoje a gente tem um acesso muito grande na questão tecnologia. Então, quando eles chegam, que ele pega, ou ele vai diretamente para a instituição, ou em questão do próprio telefone. Você pode até ligar, que o telefone de lá da instituição é 81 32 31 09 36. Então, lá na secretaria vai atender, que a secretária é Cristina, que ela tem uma pessoa também com deficiência visual. Então, ela atende. Então, ela dá todas as informações da documentação que é necessária para levar, para poder ter acesso a fazer a matrícula. Tá? Aí faz essa matrícula, após a matrícula é agendado um dia para que ele possa passar pelo processo da psicologia, do serviço de psicologia e da assistente social, que é justamente a triagem. Então, aí, a partir daí, passa todos os serviços, quando lá no atendimento, com a psicóloga, os serviços que são oferecidos. E depois ele tem o direito de escolher. E mesmo que muitas vezes ele não queira aquele serviço, aquela atividade que nós chamamos, ele pode, até a gente costuma falar, que é a questão da acolhida. Então, mesmo assim, ele vai na nossa sala conhecer essa atividade, nós explicamos a importância da atividade e também a questão da família, porque às vezes a pessoa com deficiência visual, ele acredita que tem condições de ter autonomia e independência. Tá? E aquele que adquiriu, ele muitas vezes já vai com o pensamento que tudo que aprendeu, ele desaprendeu, porque é justamente como eu costumo dizer, é a questão do nosso pensamento, a questão das informações que vai lá para o nosso cérebro, e é aquilo que Muniz falou, mesmo ele sabendo tomar seu café, colocar sua água, todas as atividades, que é a atividade que eu até vou acrescentar, que eu esqueci no início, a atividade do AVA, que é a atividade de vida autônoma, que essa atividade também é oferecida no Instituto, justamente para essas pessoas adquirir autonomia e independência, não só para lavar, não só para passar, não só para cozinhar, mas é uma vasta o conhecimento, porque até para você sentar, tem pessoas que precisam ser ensinadas de como sentar, de como se comportar, muitas vezes eles não conseguem comer com talheres como o garfo e a faca, geralmente eles comem com a colher, e aquele que adquire acha que desaprendeu
aprendeu a comer com a faca e o garfo. Então, esse processo a gente vai fazendo junto com ele e junto com a família também. Claro. A gente não pode esquecer, porque a família é muito importante nesse processo, porque muitas famílias não colaboram para esse desenvolvimento do deficiente visual. Então, a gente precisa entender e deixar essa família também entrar, e para que ela possa entender como é que vai ser todo um processo. E a gente entende também que a família também está passando por um momento também difícil. É um momento que ele precisa também aceitar como pessoa, como família, e como vai proceder a partir daquele dia. E a criança, quando a gente fala em relação à criança com deficiência visual, vem a estimulação precoce. Então, desde pequenininho, que você começar a estimular ele em todas as atividades, que é justamente uma criança que a gente chama, que tem a norma visual, que ela tem todo um processo de subir, de brincar, de correr. A criança também, porque nós já lá no Instituto, a criança mais nova que nós atendemos tem 2 anos. Então, são crianças que hoje a gente vê que entrou com a dificuldade, mas hoje, quando você vai lá no Instituto e conhece essa realidade, ela sobe rampa, ela desce rampa, ela anda de bicicleta. Claro que precisa de todo, é como uma escadinha, gradativamente. Então, o trabalho em equipe vai fazer justamente que toda pessoa com deficiência visual, seja aquela que tem a baixa visão, a cegueira. Então, a baixa visão, a gente focando a baixa visão, ainda é diferente daquela que tem a cegueira, porque a baixa visão tem os tipos da baixa visão. É o campo visual. Como é que eu enxergo essa questão do campo visual? Então, eu só enxergo no meu campo central, ou então só o periférico, direito e esquerdo, ou só o periférico do direito. Então, ainda tem um intermediário, porque aquele intermediário é aquele que não é o periférico, mas ele está aqui na linha média. Então, isso eu preciso conhecer para que eu possa dar até a questão da orientação mobilidade, que é o que eu dou. Então, é uma vasta, se a gente for conversar. E o surdo cego é diferente também do que a gente trabalha com a cegueira e com a baixa visão, porque o surdo cego, ele não vai ter condições de ter vai ter a mobilidade, mas é uma mobilidade que a gente sabe, por ele não enxergar e ainda ter a surdez, ele não tem condições de a gente colocar ele na rua. Então, a gente faz até o processo de orientação mobilidade é diferente do que eu faço quando tem a cegueira e a baixa visão. E quem trabalha também com ele, mais que a gente com o Braille, vai utilizar Libras tátil. E esse serviço não sou eu que faço, tem uma professora lá no Instituto, que é a professora Ivana, que é especialista nessa área da surdo-cegueira. E já eu, em relação à orientação à mobilidade, para eu fazer com esse indivíduo que tem o surdo cego, vai depender também do sensorial e alguns materiais adequados para que ele entenda toda a questão de técnicas que são da orientação à mobilidade. É um trabalho individual, bastante especializado, Isso. árduo. Mas, Muniz, eu estou aqui ouvi a professora também, doutora, e pensando na tua rotina. Como é teu dia a dia? Conta aí. Você pega o ônibus, você já falou que está por aí nas calçadas, volta e meia caminhando. Me conta como é a tua rotina. Bom, eu, mais uma vez, eu digo, eu vim saber que eu não enxergava com 10 anos de idade, antes de falar da rotina para você. Sim. Porque foi quando eu fui estudar que eu não consegui ver as letras. E aí, porque até 8 anos, 9 anos, eu ainda cheguei um pouquinho de diferenciar o dia para a noite. Algumas cores, as cores verdadeiras, azul, branco, preto, eu vi. Agora, quando dia assim, azul marinho, não sei o que lá, aí já tô fora. Eu não lembro, só lembro das cores mesmo, fundamentais, branco, preto, vermelho. E as letras eu não consegui ver. Antigamente existia, minha gente, uma cartilhinha chamada de cartilha do ABC, que ela tinha as letras de imprensa na primeira página. Aí, lá no interior, a minha madrinha recortou essas letras, uma cartolina, e eu tocava, aí eu conhecia a letra. Porém, se eu chegar ali e tiver um carro, passar a mão na placa dele, eu leio a placa do carro. Mas... Pelo tato, sentindo. Isso, só sentindo, pelo tato, porque minha madrinha não cortou o formato. Aí hoje, eu não lembro que eu não enxergo não, velho.
Eu ando na rua, eu vou no lugar, se você me der um endereço a primeira vez, qualquer pessoa que for no lugar a primeira vez, pergunta, Claro. não é? Qualquer pessoa. Hoje ninguém pergunta mais não, tem o GPS, mas se não tiver o GPS tem que perguntar. Aí depois eu decoro, porque a nossa mente, ela trabalha muito, muito mais rápido do que o que a gente pensa. Se eu for daqui, Natália, agora para minha casa, se eu for de ônibus para minha casa, eu tenho que lembrar do caminho todinho até a parada do ônibus. Quando eu pegar o ônibus, lembrar os quebra-molas que ele vai passar, as curvas que ele vai fazer, os viadutos. Agora, isso é sem se preocupar, é como se você estivesse olhando. Você que enxerga olhando, você não vai percebendo as coisas, assim é a nossa mente. Aí eu não tenho dificuldade não, nenhuma. Ir da minha casa é tudo no seu lugar. Você chega lá em casa, a primeira coisa que você diz assim... E você mora sozinho? Eu moro só, faz 7 anos. Já moro pela terceira vez, acho que vai ser a última. Quero mais não. Quero mais não. Aí a mulher pega e diz assim, ou eu a sanfona, eu digo a sanfona. Aí pronto. Fica mas daí foi uma opção sua, então. Fica feio o negócio. E a escolha sua, escolheu pela sanfona? Não, mora aqui no Recife? Eu moro no bairro da Bomba do Emetério. Na Bomba do Emetério. Porque a mulher só ficar com ela, só tem um L. A sanfona tem um bocado de admirador, né? Não vão. Eita, agora complicou a situação. Agora me conta, como você fez para vir para cá hoje, Muniz? Hoje, como estava chovendo, eu vim de carro. Uhum. Mas se eu tivesse vindo de ônibus, eu no começo da minha rua, tem lá a parada do ônibus, eu tinha pego o quê? Ao Zé Bonifácio, descia aqui na Cruz Cabugá, alguém me atravessaria, se não tivesse sinal, eu nunca mais vim aqui, mas quando tem um sinal e o sinal só tem uma mão, a gente dá para passar sozinho, que a gente percebe. Atravessaria, pegava a Rua do Lima, cruzava ali a primeira rua e já vinha pela calçadinha, chegava na recepção, e chamava e subia. Quando eu vim com o menino aqui, ele, tu vai pela escada não? Ele, não, essa escada faz muita curva. Mas eu já vi essa escada, menino. Eu subo ela de olho fechado. E ele veio pela outra escada, porque era mais baixa, não sei o que. É porque eu não tinha conhecimento. Mas eu não tenho dificuldade não, entendeu? Agora, é como a Adriana estava falando. O maior professor da minha vida, depois de Deus, foi a minha família. Porque meu pai e a minha mãe dizia assim, Muniz, vai-te embora, ajeitar a tua cama que tá parecendo um cabaré. Cabaré naquela época era bagunça, né? Bagunçada. E se você não fosse agitada, ela voltava e dava chicote na gente. Dizia, é cego, mas não é doido. E você era obediente e ela arrumava? Arrumava a cama, eu arrumava. Pronto. Eu, minhas irmãs, todo mundo. As minhas irmãs começou a matar uma galinha, a tratar, a fazer comida com 7 anos de idade. Suas irmãs também têm algum tipo de deficiência Eu tenho visual? 2 irmãs que não enxergam e 2 irmãos. Inclusive, um dos meus irmãos que eu tenho é a esposa da Adriana. Vocês podiam dizer, não, mas eu já disse. Agora já revelou também. Ele está revelando tudo, é a sanfona, né, o esposo. É Domingo Sávio, tem um programa em outra rádio. Conheço. Pode dizer a rádio? Na Rádio Folha? Bom, já disse. Agora já falou. Mas eu conheço eu ele. sou meio extrovertido. Um abraço pra ele. Então, sabe, é a esposa da Adriana. E aí, nós, no interior, a gente apanhava capim para o gado, a gente jogava bola. Aí, o que a gente fazia com a bola? A gente botava dentro de uns 3 ou 4 sacos, que pelo barulho do saco a gente ia atrás da bola. E a mamãe e papai, eles não deram nenhuma restrição a gente, não é? Então a natureza se encarregou. Hoje não, hoje infelizmente dá as coisas porque a pessoa é deficiente ou não dá. Essa semana, Natália, eu estava conversando com um amigo meu e reclamando que a esposa dele tem uma filha deficiente, que ela pede a primeira vez, ela diz não, a segunda, a terceira, na quinta ela dá. Eu digo, tá estragando a menina. Ou dá na primeira ou não dá mais. E é ensinar a fazer as coisas, não é fazer para a pessoa, é ensinar. Como a Adriana falou aqui. Quando eu cheguei no Instituto de Cego, que eu também estudei lá, em 1984, queria até corrigir seu Ciro Bezerra, que ele disse que faz 40 anos que me conhece. Como é que ele faz 40 anos que só faz 39 que eu estou aqui? Ele me conhece há 27 anos. Alô, Ciro, é para você esse puxão de orelha. E eu tenho um carinho muito grande por ele, porque Ciro foi o primeiro locutor de rádio que me entrevistou. Quando eu aqui em Recife, quando eu gravei meu primeiro disco com o grupo Arrastapé, na época, em 1996. Sim. Eu tenho um carinho por isso. E tem na minha biografia isso. Que honra! E aí eu chegava no instituto, chegava a criança que não sabia abotoar uma camisa. Eu disse, por que esse cara sabe abotoar a camisa, hein? Que cara enrolado. Porque eu sabia que tinha aprendido com a natureza, aprendido com meu pai, com minha mãe. Então, um recado que eu deixo para as famílias, não dê nada ao deficiente ou não deixe de dar, porque ele é deficiente. Trate normal, com naturalidade. Claro que a gente tem uma dificuldade. Eu não posso ver esse microfone na minha frente, mas eu posso tocar e saber que ele está aqui.
né? O ver da gente é o tocar, o sentir, é o perceber. Aí se você não sabe como fazer, procura o instituto, que ele vai orientar como é que você deve fazer. Como a Adriana falou, que tem que cuidar da família. Eu acho que a família é o principal, é primeiro da família. Porque tem essa dificuldade hoje por falta de informação ou por não querer ir buscar informação, sabe, Natália? Falar hoje a respeito de acessibilidade, a vida das pessoas com deficiência, passando muita informação para você. E eu disse que nós tínhamos questões de ouvintes. Eu quero aqui voltar com o doutor Antônio, porque tem umas perguntas aqui do Instagram que eu vou conferir agora. Eu quero, claro, a sua ajuda para explicar também para o nosso ouvinte algumas questões. O Marquinhos Bola Cheia, que está no Instagram nos acompanhando, ele pergunta assim: quem deve fiscalizar a acessibilidade no Brasil? É Ministério Público? É governo do Estado? A quem compete isso? E já vou incrementar aqui também a pergunta do Marquinhos. Em caso de denúncia, quem a gente deve procurar? Natália, e aos ouvintes, na verdade é um dever de todos, né? Todos os cidadãos, todas as instituições, eles têm o dever de fiscalizar e de buscar caminhos para a solução dos problemas. A legislação, inclusive, contempla que se um juiz, promotor, tiver conhecimento de um ato lesivo contra deficientes, discriminatório, ele tem o dever de comunicar e tomar as medidas cabíveis. Então, o dever de todos. Logicamente que dentro do sistema judiciário brasileiro, hoje é mais comum que façamos denúncias ao Ministério Público, que é o protetor da lei e também das pessoas com deficiências, né? Ele age dessa forma. A Defensoria Pública do Estado e da União também tem um papel importante na promoção de ações específicas, né? Para que aquele ato tido por ilegal, discriminatório, irregular, ele deixe de existir, ou que se façam composições sem a necessidade de ação judicial. E também é importante que haja a comunicação e as denúncias aos órgãos da administração pública. Em muitos casos, logicamente nós não podemos passar o pano, mas em muitos casos a administração pública não toma medidas por falta de conhecimento, né? Logicamente que é o dever também da administração pública fiscalizar, controlar, mas ela não pode estar em todos os lugares a todos os momentos. Então essas denúncias que são dirigidas à administração pública são importantes para criar os bancos de dados, criar as informações que a administração, seja a prefeitura, o governo do estado, a União, precisam para instituir as políticas públicas voltadas para cada segmento, né? Mas, em regra, todo cidadão, toda pessoa que se sente lesada, ela pode denunciar. Toda pessoa que se sente lesada, ela pode buscar a justiça para reaver o seu direito ou para impedir que uma agressão, seja de qual modo for, física, psicológica ou social, seja realizada contra ela ou contra alguém de sua família, né? E as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensorias Públicas também atuam de forma muito eficaz e forte nesse sentido. Um exemplo são as ouvidorias das prefeituras, que também estão à disposição para isso. Tem que ter, é lei, né, doutor? Tem que ter ouvidoria para receber as demandas, essa e outras também, né? Com certeza, Natália. Esse é um tema bastante presente hoje. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ele tem intensificado essa temática nas prefeituras municipais, para que elas adotem, né, além do sistema de transparência, também as ouvidorias municipais, para que o cidadão possa utilizar aquele canal de forma oficial e eficaz. E, logicamente, que essa ouvidoria ela tem que contemplar também a acessibilidade, para que seja um mecanismo universal, para que todos possam utilizá-lo da forma adequada, denunciando, reclamando, elogiando. Então, as ouvidorias hoje são extremamente importantes para essa comunicação e também como uma forma de aglutinar, de trazer, de compor informações para futuras
políticas públicas. Importante. Bom, aqui na nossa live também, a Luciene.m25, é o arroba dela, disse assim: o centro do Recife não dá boa acessibilidade nem para os pedestres que têm a visão. Quem dera para pessoas com deficiência visual ou mesmo pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes. E aí, antes o doutor falou até das calçadas, eu acho que é um ponto importantíssimo, né, Muniz, também a professora Adriana, para a gente tocar, porque entender aqui, doutor, a questão da legislação. Muito se fala que a calçada é responsabilidade do proprietário. E aí você caminha por diversos pontos aí da cidade e vê calçadas que praticamente não dá para chamar de calçada, ainda existe. O que se pode fazer nesse momento? O poder público, vou representar aqui a prefeitura, pode de alguma maneira, não sei qual seria o termo correto, mas não seria intimar, mas eu utilizo intimar aqui no sentido de fazer uma chamada a essa pessoa que é proprietária do imóvel e não está tendo cuidado com a calçada? Hoje nós temos nos municípios as legislações, a lei de engenharia, leis de tráfego, lei de mobilidade, a normas que são aplicadas para a construção de novos imóveis, edifícios, casas, e certamente essas legislações elas prevêem regras específicas de acessibilidade, né? A calçada tátil, seja o direcionamento, seja a rampa. Agora, há uma necessidade, e aí é um grande déficit da administração pública, que é a forma de controle, né? Por vezes o cidadão que está construindo o seu imóvel, ele se dirige à administração pública, ele aprova um projeto no qual lá está dito que vai ser feito a calçada com toda a acessibilidade, porém ele não faz, ou não faz da forma que a legislação estabelece, faz diferente do projeto que foi aprovado, né? E aí cabe à administração pública e também ao cidadão, aquele que se sentir invadido ou ofendido, né, fazer a denúncia para que haja um embargo de obra, se ainda estiver ocorrendo, ou a necessária modificação, né, que seja compelido o indivíduo a refazer, já que ele descumpriu um projeto que foi aprovado e que por isso lhe foi autorizado através de um alvará fazer a construção. E quando está deteriorada pela passagem do tempo mesmo, já está quebrada, ela já está quebrada, aí o que a prefeitura pode fazer? A prefeitura pode, dentro dos planos de mobilidade urbana, né, há recursos federais que existem e que são empregados para a reforma, né, das vias urbanas, de calçamento, de asfalto, né? E dentro desses projetos de calçamento, de asfalto, geralmente os ministérios já prevêem um modelo específico para essas calçadas, o adequamento dessas calçadas. Então, por vezes é preciso, para fazer uma reforma de uma via, desapropriar um terreno para esticar um pouco mais a estrada, porque a calçada ela precisa ter um tamanho mínimo, né, conforme as diretrizes estabelecidas pelos ministérios, e às vezes também, por ironia, ou não sei qual a colocação correta, os municípios ou estados deixam de fazer obra em determinadas ruas porque não há como cumprir as exigências legais para a acessibilidade, para a modernização de uma calçada inclusiva. Então isso também é uma realidade e que nós não podemos deixar de frisar. É importante que os municípios, os gestores, a administração pública, federal e estadual, encontrem soluções para as cidades não planejadas. Nós temos cidades planejadas que permitem, de forma muito mais rápida, né, que a adoção da lei de acessibilidade seja feita com eficácia. Mas na maioria das nossas cidades, sem planejamento, foram feitas de forma sem qualquer tipo de cuidado inicial, né? Agora, refazer e trazer a acessibilidade é também um pouco complexo. Então, nós precisamos ter normas de transição para essas cidades
que não foram planejadas ou que esqueceram o planejamento, até mesmo por ausência de regulamentação nacional, estadual. Então, essas cidades não podem ser esquecidas. Não é porque não posso aplicar tudo que eu não posso aplicar algo. Então, é necessário que haja uma transição em muitos desses casos para que o direito de ir e vir, o direito de pressentimento da população com deficiências, ele não seja mero discurso, mera retórica. Ótimo. Professora Adriana, vi que fez uma movimentação. E aí, quer comentar esse assunto? Porque a gente fala muito da questão da acessibilidade, mas aí vem a maior barreira, que é uma das barreiras atitudinais. Então, foi falada essa questão dessa atitude. Então, como eu vivo em rua, vamos dizer assim, porque eu sou professora de orientação à mobilidade, então eu tenho que ir para a rua, eu tenho que dar aula na rua. Aquela pessoa, aquele usuário, como nós chamamos, que tem a deficiência visual, ir para esse caminho e eu fazer toda essa descrição do caminho. Então, agora atualmente nós fizemos um projeto, que o projeto é justamente semeando a vida semeando a vida. Então, esse projeto foi justamente sobre mobilidade urbana. Então, a gente observa, então eu fui para a rua, como eu já faço, e eu escolhi alguns que eu perguntei. Então, lá eles, não, professor, eu topo, então vamos. E alguns me pediram alguns roteiros, alguns percursos que era necessário para ele fazer aquele percurso. E ele foi fazendo as observações, que através desse projeto, ele foi editado e foi transformado em um programa de rádio, tá? Então, nós construímos, através das entrevistas dele, editamos e virou um programa de rádio. Ele foi apresentado na instituição. E aí é aquela coisa, porque o direito ele tem, como todo deficiente tem. A gente está falando em geral. Claro. Mas, por exemplo, ali nas Graças, que eu dou muita aula ali, a gente sabe que hoje fizeram ali entre a Rua Joaquim Nabuco, a Rua das Crioulas. Então, ali fizeram ali um trevo. Naquele trevo colocaram algumas rampas. Aquelas rampas, será que está apropriada realmente? A maneira que ele colocou, é uma rampa adequada? É uma rampa correta? Porque o material também tem isso. O material que eles colocaram, agora com o tempo que está passando, que é o material, a chuva, então é um material que ali, aquele material vai se degradando, tá? Ele vai ficando com as pontas elevadas. Então, é como a gente falou, tem pessoas que têm a mobilidade reduzida e a gente tem que ver que, tanto em relação à pessoa com deficiência visual, tem alguns que têm outros comprometimentos, tá? Então, quando a gente fez esse percurso e teve a entrevista, então eles foram andando, então a gente vê calçada degradada, lixos na rua, bueiro, como no início eu e Muniz estava falando, os bueiros, hoje as caixas de esgoto, hoje que faz aquela caixa de cimento, e com o passar do tempo vai degradando, e ali com a chuva, que não tem o saneamento básico também, então aquilo vai afundando, vai chegando a rachar. Até a questão, quando a gente fala da acessibilidade, esse piso tátil está realmente adequado nas ruas, está direcionando para você direcionar, porque o piso agora não, quando foi reformada ali a Conde da Boa Vista, tá? Os pisos táteis, alguns, porque eu fui com os próprios usuários, não foi eu, até com os usuários, até com o Domingos, sabe, que é o meu esposo, se dava justamente aquele piso tátil numa quina de uma farmácia, de uma parede, tá? Também, às vezes, ele faz isso. E o piso tátil, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala do piso tátil, eu tenho que saber que eu tenho aqui, a calçada é de cimento, então não vou colocar um piso tátil com o mesmo material. Sim, eu tenho que diferenciar para que a pessoa com deficiência visual, mesmo que ele não esteja utilizando a bengala, mas ele está com o pé, ou então está utilizando o guia humano,
que alguém está guiando ele, mas ele está ali percebendo aquele piso. Então, as reformas que quando acontece, a gente vai, não, ajudou, tá boa. Mas quando essas pessoas que vai avaliar, porque vai avaliar na prática, então é a professora, é o usuário que está lá, né, fazendo. Então, a gente vê até em questão de ônibus também, tá? Os ônibus hoje, a gente sabe que a plataforma é um pouco mais alterada, mais alta. Então, aquele elevador, será que é só para o usuário de cadeira de rodas? Aquele elevador para qualquer um de nós que precisamos de que tenha uma mobilidade reduzida. Para dar tchau, quando o debate é bom, assim, agrega, a gente fica com dó no coração, com uma dor no peito de ter que dar tchau. Mas, gente, me permitam rapidinho, já estou com o tempo estourado. Milton Grego de Candeias compartilhou com a gente aqui a história dele, dizendo que é deficiente visual, enxerga com o olho em torno de 20%, e outro, ele diz é totalmente cego. Ele relata um pouco aqui da sua rotina, de alguns desejos que ele tem. Manda um abraço para o Muniz, da Associação Pernambucana de Cegos, e diz que na associação ele é conhecido apenas como Gago. Mais um rapidinho aqui, que também Muniz mandou oi para você, é o José Roberto Dias. Ele disse, eu estou acompanhando o debate. Estarei na festa dele, dia 8, e ele já mandou aqui, já avisou que você dia 8 a gente tá lá, em Afogados. Querido, dito isso, Muniz do Arrastapé, eu quero beijo, agradecer. Me chama na internet, boto lá, Muniz do Arrastapé na rede social, você sabe onde é que eu estou. Para conhecer sua música e um pouco mais da sua história. Isso. Quinta-feira, Cidade da Trindade. Assiste Trindade? Quinta-feira, Cidade da 9 horas da noite. São João tá pegando ainda. Lá eu conto a história da música do cabaré, lá eu conto. Aqui tá muito cedo ainda, meio-dia agora. Um abraço, querido, até a próxima. Quero agradecer também ao doutor Antônio Ribeiro, Adriana Silva. Gente, que prazer recebê-los aqui e que a gente possa, numa próxima, falar mais a respeito desse assunto que é tão importante. Muito obrigada. Obrigado também, bom dia a todos. Obrigada também, Natália, pelo convite, e também obrigada aos ouvintes, né, que estavam aqui nos ouvindo. Com certeza, essa é a nossa audiência. E digo mais, se você acompanhou só um trecho do debate ou quer reouvir ele, vai para o site da Rádio Jornal e fica salvo lá de novo, na aba de podcasts, e a gente, claro, se encontra novamente amanhã. Até lá! Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.